Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Nessa pregação de hoje, a gente vai lá para o Novo Testamento e eu senti necessidade disso porque eu tenho tratado pouco sobre o Velho Testamento, principalmente nessa parte de Romanos, que para qualquer pregador, normalmente você segue a rota românica para você ensinar os seus caros cristãos. Eu pensei logo no tema ao ver Romanos capítulo 6, versículo 23, o seguinte tema: o dom gratuito de Deus. E a gente vai analisar esse texto e vamos entender por que o dom gratuito de Deus. Vamos logo ver o que a Bíblia fala sobre esse versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Irmãos, quando nós vemos essa revelação, nós podemos entender um contraste existente. Um contraste entre o pecado e o dom gratuito. E esse dom gratuito, ele vem através da salvação, por Deus, através de Jesus Cristo. Para compreender melhor esse texto, eu quero introduzir a vocês. Hoje, vivemos num mundo onde tudo parece ter um preço. Tudo há um preço, tudo há uma condição. Tanto que o termo surgiu: não existe comida de graça. Onde, então, vemos que nada é realmente gratuito. Vemos também que tudo exige um pagamento, um esforço ou um merecimento. Mas a Bíblia, quando a gente olha e lê os conteúdos da Bíblia, essa Bíbliazinha aqui, ela vai mostrar algo extraordinário. Esse dom gratuito, contrário a tudo que a gente vê no mundo. Uma coisa totalmente grátis. Um presente de Deus só por você acreditar. Só por você ter fé. Sabe, você acreditar em algo, você ter fé em algo, é totalmente gratuito. Em tese, ninguém pode roubar isso de você. E o apóstolo Paulo, que é quem escreve esse livro de Romanos, ele é inspirado pelo Espírito Santo a escrever. E ele resume o Evangelho em uma simples frase: o pecado paga com a morte, mas Deus dá a vida eterna. É um salário. Se você peca, você continua pecando, você vai receber o salário lá no final do mês, né? Morte. Mas, se você crê, e ainda permanece acreditando, você recebe, ao contrário do pecado, um presente. Não um salário, mas um presente. O pecado vem do homem. O outro vem de Deus. Ou seja, na pregação de hoje, eu quero compartilhar algumas verdades desse texto, desse dom gratuito de Deus, nesse capítulo aqui de Romanos. Vamos pensar. Aqui eu tenho sempre alguns tópicos para destrinchar deste tópico principal. Subtemas do tema principal. Vamos logo ao primeiro. O pecado paga um salário amargo. Podemos ver isso logo aqui no verso 23, que estamos tendo como verso base. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado, ele sempre está prometendo prazer. Se você beber, você vai ficar tranquilo, você vai ficar relaxado. Se você usar drogas, você vai ficar nossa, tranquilão, muito bem. Enquanto, se você olhar, bebidas alcoólicas, pornografia, drogas, roubos e se entregar a esses prazeres mundanos
você vai estar se entregando à autodestruição. Você está se destruindo. Você paga o preço desses prazeres com a destruição. E ao mesmo tempo, aqui temos essa morte aqui. Claro, tem aquela pitada que sim, se você continuar pecando, o seu salário é a morte. Mas não estamos só falando de uma morte física. Pegou aqui o Edward, pum, morreu. Não. Não só isso. Mas é uma morte que remete ao seu espírito. Ao seu espírito. O que eu digo com morte espiritual? É a sua separação de Deus. Se você tem uma vida espiritual, você está assim com Deus. Se você morre espiritualmente, ou separou. O que a gente pode ver aqui, assim como um trabalhador, ele trabalha e ele recebe o que ele merece, o pecador, ele também vai trabalhar e vai receber o que vai merecer. É a simples coisa que vemos. Se você planta felicidade, você vai colher felicidade. Mas se você está plantando pecado, você vai colher aquilo que você plantou. É a lógica mais básica que você pode pensar. E nenhum desses seres humanos, todos os seres humanos, nenhum deles, de 8 bilhões que tem no planeta, nenhum deles é capaz de escapar do pecado por conta própria. Ninguém pode escapar dessa consequência. Ninguém. O que nós podemos interpretar é que o salário do pecado, ele é bem injusto. Mas o seu resultado é trágico. Trágico. Você está se entregando à autodestruição, irmão. Pense nisso. Vamos ao segundo subtópico. O segundo subtema. Deus oferece um dom que não se pode comprar. Vamos ver o que a Bíblia diz. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito, hein? Vamos pensar. Dom gratuito aqui é uma expressão muito linda da graça divina. É algo que você não precisa trabalhar, sai trabalhando para conquistar. Não. É algo que você recebe. É um presente. Não é algo que você vai ter que ir lá batalhar e conquistar. É um presente, você recebe. E a salvação, ela não é um prêmio dos bons, daquelas pessoas bonzinhas. Mas ela é um presente para aquelas pessoas que acreditam em Deus. Acreditam em Jesus Cristo. Deus, ele não só vai olhar para esse pecador e vai assim, tá bom, tá perdoado, sai da minha frente. Não, irmão, é muito mais profundo que isso. Ele vai olhar para você, vai perdoar seu pecado e ele vai te dar uma nova vida. Ele vai permitir com que você seja liberto. E essa oferta é para todos, sem exceção. Mas, sempre há um porém. Ela só é desfrutada para aqueles que acreditam. Se eu acredito em Deus, eu tenho o direito de receber esse presente. Mas se você acredita e não quer receber esse presente, eu sinto muito. A graça de Deus, ela não é questão de ser barata. Porque ela foi paga com o sangue de Jesus Cristo na cruz. E não é algo barato.
É um presente que é dado a você com um custo elevado. E você não deve recusar. Não deve. E vamos ao terceiro e último subtópico ou subtema. Você prefere aí o que você vai chamar? Para isso temos: Jesus é o canal pela qual recebemos a vida eterna. Vamos ver só o finalzinho do versículo 23. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna, ela não está numa religião. Irmãos, as religiões, no caso, para ser mais preciso, a religião cristã, ela foi usada para justificar muitas coisas que não eram para ter ocorrido. Por isso, não acreditem em religião. Religião não. Acreditem em Jesus Cristo, a essência, não na religião. Ela não é a religião que representa Cristo. Não é. Uma pessoa é quem toma esse fardo todo, que é Jesus Cristo. Não foi a religião que morreu na cruz para os seus pecados. Foi um homem, Jesus Cristo. Ele pagou lá na cruz, com seu corpo mutilado, com um preço altíssimo sendo pago. Ele abre, a partir daqui da cruz, ele abre a possibilidade de um novo caminho para a sua vida. Ele abre uma nova porta. E a salvação, que foi um presente de Deus, por meio da morte de Jesus Cristo, ela é entregue nas mãos de Cristo. E Ele está lhe oferecendo. Então quem recebe Ele como Senhor e Salvador, passa dessa morte espiritual para a vida. Agora sim ele está ligado a Jesus Cristo. O que podemos interpretar disso é que o dom de Deus, ele tem um nome. E o nome dele é Jesus Cristo. E agora, o que eu posso fazer por vocês? Vamos concluir essa pregação. O pecado, ele é pago com a morte. Mas Deus, vendo isso, ele oferece a vida. O inferno é um salário que você merece. Porque você trabalhou com o pecado. Você plantou o pecado. Quando você faz isso, você está recebendo com pagamento um inferno, que é totalmente merecido. Mas o céu, ele é um presente oferecido. Você não precisou trabalhar. Você não precisou se sacrificar por isso. Ele lhe dá de graça esse presente. Aqui, pega, toma, leva. É de graça. Eu paguei muito caro por isso. Se você pensar que ele pagou tudo isso, todo o valor desse presente, numa cruz, para lhe entregar de graça, a vida é um morango? Não tem outra palavra. Quando nós vemos esse presente, você está vendo que não há preço, não há mérito, não há negociação aqui. Apenas a graça de Deus. E você talvez tenha vivido a sua vida tentando merecer o favor de Deus. Mas Ele está te convidando a receber esse presente. Ele quer que você receba isso. Eu quero que vocês aceitem o dom gratuito de Deus. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador de vossas vidas. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Simples assim. E a decisão está em suas mãos.
Vamos orar, irmãos. Venha comigo. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Eu errei, Senhor. Eu andei pelas sombras. Eu tive a minha morte espiritual. Mas hoje, Senhor, eu volto arrependido para a tua casa, Senhor. Eu volto para pedir perdão. Eu quero receber o seu presente. Eu não quero ficar trabalhando, sustentando um salário que vai me levar ao inferno. Senhor, me livra disso e me permita aceitar o seu presente. Senhor, de todo o coração eu peço perdão. Em teu santo nome, amém.